Luffy e Joy Boy são a mesma pessoa. Não uma reencarnação, não um título passado, nem a mesma função histórica. Literalmente a mesma pessoa. E o capítulo que supostamente teria desprovado essa ideia maluca de uma vez por todas, na verdade, deu a evidência que a comunidade precisava para se aprofundar na viagem do tempo. Zunisha e Emeth são os dois personagens que, canonicamente, conheceram as duas pessoas, Joy Boy e Luffy. E apesar dos séculos passados, a reação de ambos e até alguns detalhes do design proposital do Oda parecem apontar para uma conexão maior que simplesmente a fruta de Nika ou os ideais de liberdade compartilhados. Com a aparição do grande vilão do passado no capítulo 1179, tivemos mais exposição para a figura de Joy Boy, algo que talvez até se relacione ao seu passado. Mas depois de mais de 1000 capítulos de história, precisamos sempre desconfiar da verdadeira intenção do roteiro. Entre tantas batalhas, conflitos e poderes, uma narrativa sólida conecta tudo, desde os poneglyphs, ao Roger encontrando One Piece, a promessa de Joy Boy para a Princesa Sereia na Ilha dos Tritões, até finalmente uma viagem ao passado para, de uma vez por todas, mover o planeta azul ao futuro. A maior pista para isso provavelmente está no fim da história. Ironicamente, o capítulo 967, quando Roger finalmente encontra o One Piece, revela alguns pequenos detalhes que tornam essa teoria tão fascinante. Ao se deparar com o tesouro deixado para trás por Joy Boy, ele simplesmente ri, se divertindo infinitamente, mas lamentando por não ter nascido na mesma era do grande pirata. O capítulo 968 revela que logo após de ouvir a profecia dos dois soberanos que vão se encontrar, em conversa com seu imediato Rayleigh, Roger define a única conclusão possível. Nós chegamos cedo demais. Ele já sabia que alguém que ia nascer o superaria. Isso tudo faz com que pensemos que um grande pirata do passado estava passando seu legado para um grande pirata do futuro, que por acaso não seria Roger, que, se divertindo com a sua história, adoraria ter nascido na mesma era. Mas, como sempre, a verdade no mundo de One Piece está de cabeça para baixo. Joy Boy era alguém que ainda não tinha nascido, que voltou no passado e deixou para trás a sua própria história de como conseguiria salvar o planeta e, finalmente, quebrar o looping temporal que o mundo se encontrava desde o século perdido. Roger riu porque não estava lendo só uma história do passado, mas do presente e do futuro, como se nós, os leitores, estivéssemos em seu lugar, lendo o grande conto de risada que é One Piece. E justamente por isso, no fim, ele chamou aquela ilha intocada de Laugh Tale. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek, se puder já deixa o like e já se inscreve. Esse vídeo vai ser um compilado narrativo de uma teoria muito popular da comunidade que eu acredito que nos últimos meses ganhou alguns detalhes muito interessantes. Eu me baseei bastante em um vídeo do Ohara desse ano, que se baseou em alguns posts e um próprio vídeo dele de 2022, mas a maior parte dessa teoria traz conceitos bem antigos da comunidade. Então eu recomendo assistir tudo porque cada versão traz diferentes detalhes para formar essa grande ideia. Já vou adiantar que ela não é perfeita, mas que é bem fascinante. Então, vem viajar comigo no passado, no presente e no futuro. Parte 1. Não é brinquedo, não. No capítulo 1174, temos um breve flashback do Colon mostrando orgulhosamente para sua mãe Ripley um robô de brinquedo que ele ganhou em um duelo. Mas o interessante é que esse robô tem o exato mesmo design do Emeth, o companheiro de Joy Boy, que foi encarregado de trazer seu haki mais poderoso guardado em um nó para o futuro, o soltando no momento certo. Vale dizer que o design do Emeth já devia estar na cabeça do Oda há um bom tempo, porque no capítulo 255 também vimos na história de capa do Apol um robô brinquedo bem similar. Mas o Emeth não é um brinquedo. Na verdade, ele é um robô gigante ancestral que muitos inicialmente especularam até que poderia ser uma espécie de gigante do passado com alguma armadura. Mas de fato, Egghead passou e ele ficou caracterizado como um robô. Mas seria ele originalmente de Elbaf? Podemos ver no capítulo 1138 uma representação no mural que lembra demais o robozão. Além disso,
Elbaf também tem uma espécie de laboratório futurista do passado que deixou o Frank em choque. No capítulo 1144, Ripley apresenta a instalação para ele e, de lá de dentro, Lilith Vegapunk avisa que estima que o laboratório exista há pelo menos 3.000 anos. Então não seria insano imaginar que aquele pode ser um lugar relacionado com a criação de Emeth, que é um robô ultra-futurista que, mesmo completamente destruído pela guerra em incessantes batalhas, ainda voltou a funcionar 200 anos no passado, quando atacou Marijoá, e também durante a saga de Egghead. E no pequeno flashback que vemos dele interagindo com Joy Boy durante a saga, dá pra notar que ele carrega um X no seu braço, um símbolo que todo fã de One Piece sabe que não significa pouca coisa. Essa é a primeira grande evidência para a ideia de que Luffy, de fato, pode ter viajado ao passado e ser o próprio Joy Boy. Porque pensa comigo, qual seria a coincidência que, separados por séculos, Luffy e Joy Boy escolheriam o mesmíssimo símbolo para representar seus verdadeiros companheiros, um X no braço? É importante lembrar que em Alabasta, quando os Chapéus de Palha se unem para marcar no seu braço X, ele tem uma aplicação prática. Bon Clay, o usuário da Mane Mane no Mi, já se mostrou capaz de se passar pelos próprios Chapéus de Palha, e algo muito pior, ele fingiu ser o Rei Cobra para dar início ao golpe de estado que colocaria Crocodile no trono. Então o bando se junta e marca com um X, o símbolo que, mesmo se o Mr. Chu se transformasse em algum deles, já que a essa altura ele tinha tocado na cara de todos e feito bastante palhaçada no navio, os tripulantes saberiam exatamente quem é quem. Um símbolo simples que carrega um peso gigantesco e que voltou recentemente de mais de uma maneira, porque não foi só no braço do Emeth. No capítulo 1130, o Jornal Econômico Mundial mostra que Luffy foi responsabilizado pela morte de Vegapunk. Mas, transformado em Nika, Robin nota uma marca estranha em seu braço, que parece que foi adicionada depois da foto original, justamente o X que marca a amizade do bando. Esse era um recado da Vivi, que naquele momento estava junto do Morgan's Big News, avisando que, mesmo desaparecida, ela estava bem. E o código para isso foi exatamente o símbolo desenhado que garantiu a segurança do Chapéu de Palha em meio a mentiras e perigos na saga de Alabasta. Usando essa mesma lógica, o X marcado no braço do Emeth poderia ser um jeito bem criativo do Oda marcar que o robô também teria se tornado um companheiro de Luffy, e que, de fato, Joy Boy era nosso capitão. Até porque não tem nada mais Luffy do que ficar amigo de um robô gigante. Outro ponto interessante seria, ok, digamos que hipoteticamente isso faria sentido. Por que Emeth não reconheceu Luffy como Joy Boy depois de ter conhecido os dois pessoalmente e até ter ficado amigo do pirata a ponto de ganhar a marca de companheiro? A resposta seria que Luffy, agora com 19 anos, provavelmente é bem mais jovem e diferente do que Joy Boy era no passado, como vimos a silhueta. A figura do primeiro pirata parece maior e mais desenvolvida, tornando difícil para Emeth realmente reconhecer Luffy como Joy Boy depois de tantos anos. Outro ponto que fica mais como uma curiosidade seria a reação do Luffy ao haki mais poderoso do Joy Boy. A cena no anime acabou ficando muito mais viral do que no mangá pela reação chocada do Luffy, mas é uma adaptação original da Toei que não podemos simplesmente dar crédito canônico. Mesmo assim, no mangá, ele mostrou um interesse particular naquela onda de energia, o que levou muitas pessoas a especularem se não foi algo muito estranho para o Luffy, justamente por ser o mesmo haki dele. Como se ele tivesse sentindo uma versão mais poderosa e madura dos próprios poderes, e não conseguindo compreender o que estava acontecendo, restando apenas o choque. Mas, sim, fica a título de curiosidade, porque muita dessa interpretação foi gerada a partir do corte do anime viralizando, mesmo que no mangá ele também tenha tido uma reação bem marcante. O que nos leva a Parte 2, O Elefante na Sala. Capítulo 1043 e 1044. Com o despertar da fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika Deus do Sol, ouvimos os tambores da libertação pela primeira vez. Mas algo mais grave também é ouvido. Zunisha declara para o mundo que Joy Boy voltou. A primeira reação é que isso não foi falado em sentido literal. Joy Boy teria voltado porque, assim como Luffy no presente, no passado, o primeiro pirata também tinha despertado os poderes da fruta de Nika, e por isso Zunisha estaria sentindo as mesmas vibrações e poderes partindo do Luffy. Mas e se de fato a sensibilidade de Zunisha é maior do que isso?
É inegável que a silhueta de Joy Boy é praticamente idêntica à de Luffy, com um detalhe que parece ser um Luffy mais amadurecido, mais alto, maior, o que pode funcionar ou não dependendo da sua interpretação. E eu acredito que isso é um mecanismo proposital do Oda para contar a história e não entregar a verdade de bandeja, seja ela qual for. Porque a própria silhueta do Roger em flashbacks antigos, como por exemplo, quando ele convida Rayleigh a entrar em sua tripulação, lembram demais o próprio Luffy, e esse efeito poderia estar simplesmente se repetindo com Joy Boy. Mas se de fato quisermos acreditar nessa teoria insana, Joy Boy ser uma versão mais velha do Luffy também faria sentido por o quão distinta sua silhueta é em comparação a outros personagens, exceto o próprio Luffy. Parte 3. Um looping temporal. O capítulo 1188 carrega uma conversa curiosa entre Joy Boy e Mu, possivelmente a sua primeira conversa. E analisando o texto em japonês, além de ficar claro que é uma transmissão, alguns nativos e tradutores como Sandman e Dawn and Dusk apontaram que o linguajar do Joy Boy é bem infantil. A maneira que ele fala, mais simples e direta, diferente de Mu, que também remete a uma criança, porém tem uma fala mais polida, com ideias mais claras e complexas. A partir dessa interpretação, poderíamos matar essa teoria de uma vez por todas, porque se já acompanhamos Joy Boy criança no passado, ele não poderia ser o Luffy voltando no tempo. Mas tem um problema, o Luffy já fala assim mesmo no presente. O Oda já deixou claro em entrevistas e materiais extras que o Luffy é o seu ideal de criança. Mesmo tendo momentos de hype e frases marcantes, ele quer que o protagonista se mantenha uma criança para sempre. E isso se reflete na maneira que o Luffy fala no mangá. Então, o linguajar particular dessa ligação poderia ser simplesmente Luffy assumindo a sua identidade de Joy Boy e entrando em contato diretamente com Imu. Por outro lado, a viagem no tempo é algo que existe no universo de One Piece. A Toki, originalmente, é uma viajante do tempo do século perdido, mas que decidiu usar seus poderes para avançar até o futuro e, de alguma maneira, ajudar nos preparativos para o retorno de Joy Boy e o cumprimento da profecia. O fato é que existem diversas maneiras que pode ser estabelecido na história uma viagem ao passado, seja por um despertar da Toki Toki no Mi ou até uma máquina do tempo criada pelo Vegapunk. A referência de que o cientista foi inspirado na figura do Einstein, com a clássica linguinha para fora, também bate com a maior descoberta do físico e matemático alemão, a teoria da relatividade, que basicamente crava a ideia dos paradoxos temporais para a viagem no tempo. Parte 4. Só o tempo dirá. Algo que eu acho bem interessante nessa teoria se relaciona com a tripulação do Roger. Se eles chegaram até One Piece e descobriram que Joy Boy ainda não tinha nascido, mas já tinha voltado ao passado e compreendido que apenas no futuro seria possível derrotar Imu, cada encontro desses piratas lendários com a tripulação de Luffy carrega um peso ainda maior, porque simplesmente eles estariam ajudando alguém que eles acreditariam ter a chance de fazer história no sentido praticamente literal. E eles também fazem parte dessa história, ajudando a cultivar os sonhos de Luffy até ele ser capaz de viajar ao passado. Eu sei, é um pouco confuso, mas até que faz sentido. O curioso é que os 3 primeiros tripulantes do Roger a se encontrar com Luffy na história, de fato, não viram o One Piece, sendo Bug, que ficou doente, e Crocus e Shanks, que ficaram para trás para cuidar do palhaço. Isso traz uma profundidade enorme para a história, porque no momento que Shanks aposta tudo em Luffy, o salvando do Lorde da Costa e entregando seu maior tesouro, o chapéu que um dia foi de Roger, ele poderia, na verdade, estar devolvendo o chapéu que originalmente era dessa mesma criança, porém usado quando era Joy Boy. Roger talvez realmente acreditou que Ace fosse ser o próximo Joy Boy, e é por isso que essa temática se repete tanto na história, porque a profecia que esse Salvador irá reencarnar não estava certa. Na verdade, ele estaria nascendo pela primeira vez. Então, a partir daí, através de seus instintos e conhecimentos, os piratas do Roger se encarregariam de ajudar o pirata que teria passado por suas vidas em um momento que precisava de ajuda, mas também que pudesse ter força para encarar a própria jornada e chegar ao seu destino final, Laugh Tale e One Piece. Isso explicaria também porque eles sabiam que Joy Boy voltaria exatamente 20 anos no futuro. É curioso como quando Rayleigh encontra o Luffy pela primeira vez em Sabaody, ele fala que sempre quis conhecê-lo, palavras parecidas com o do seu capitão Roger ao encontrar o One Piece, mais uma ideia que eles de fato sabiam, ou no mínimo suspeitavam, de que Luffy poderia ser o próprio Joy Boy.
E quando Rayleigh sugere contar para o Chapéu de Palha o que é o One Piece, o surto de Luffy, a negativa, pode ter sido simplesmente a aprovação que ele queria para esse teste. Joy Boy seria alguém que não quer receber a resposta, e sim descobri-la por si só. A partir daí, todas as profecias se encaixariam de uma maneira fascinante. A promessa de Joy Boy e da Princesa Sereia seria a mesma que Luffy fez a Shirahoshi no presente. Talvez quem escreveu os poneglyphs fosse a própria Robin, deixando mensagens do passado para o futuro sobre como se guiar sem impedir o fluxo natural do tempo sem gerar nenhum paradoxo indesejado. De uma maneira bizarra, tudo passaria a se encaixar. Até mesmo a ideia de que Nefertari de Lili, que simplesmente sumiu da linha do tempo sem Imu nunca descobrir o que aconteceu com ela, na verdade pudesse ser Vivi, que também teria viajado ao passado com a promessa do X e vivido essa história até o momento que teve que voltar ao presente. A aparição de Imu em Elbaf e seu constante looping mental em relação ao século perdido só reforça essa ideia. Vale lembrar que quando ele finalmente decide deixar a Terra Sagrada, em sua mente ele percebe que as diversas vezes que seus planos de se tornar o mundo foram parados não eram simplesmente o acaso, e sim parte de uma grande engrenagem que se movia pelos desejos de Joy Boy. E justamente essa ideia pode ser o que no fim motiva Luffy a voltar no tempo. A sua derrota no presente é o marco final do seu limite. Ele precisaria voltar ao passado para entender o conflito, evoluir e tentar parar Imu, mas mesmo assim fracassaria, porém com o conhecimento necessário e o crescimento para voltar ao presente e finalmente atingir seu potencial máximo, fazendo a história finalmente sair do looping e destruindo os planos de Imu de uma vez por todas. Essa teoria tem uma infinidade de pontos curiosos, porque ela fala basicamente sobre toda a história de One Piece em reverso, mas para cada curiosidade também é possível achar diversos pontos que não fazem sentido, como a maior parte das teorias que buscam explicar toda a história do passado. Mesmo assim, eu achei essa ideia fascinante e quis trazer para o debate, e inclusive eu adoraria saber o que vocês acham dessa literal viagem. Então esse foi o vídeo, se vocês curtiram deixa o like, se inscreve, a gente está fazendo vídeo todo dia. Muito obrigado pelo feedback, galera. Eu sou o Derek e valeu!